Meu nome é Leonardo Caetano, eu sou diretor de cerimônias do Comitê Rio 2016 e eu, durante os 4 anos que eu trabalhei no comitê, eu fiquei responsável por 3 projetos, na verdade. As cerimônias de abertura olímpica paralímpica, o revezamento da tocha, Coca-Cola, e os lifestyles dentro do parque, tanto de Deodoro como da Barra. Costumo dizer que eu fiquei com a parte divertida, né? A pessoa ficou trabalhando, eu fiquei fazendo a parte divertida. E aí, um pouco do que o Caetano falou, e para mim é a pura realidade, eu acho que, para mim, eu vou começar pelas 2 maiores lições que eu tive trabalhando com o COI, né, com o Comitê Olímpico. A primeira é que eles conhecem profundamente todo esse ciclo que vai da euforia de você ganhar os jogos, a você começar a dar as más notícias, você ganha os jogos, mas vai custar 7 bilhões. Vou parar o teu trânsito durante 3 anos fazendo obra. Saiu o ingresso, mas para assistir o Bolt na final custa R$ 1.500. Então, você começa de uma boa notícia, né, espetacular, e você vai dando várias mais notícias. E essa coisa só começa a se virar novamente quando você começa o voluntariado, que é quem de fato faz os jogos, e quando você começa a se aproximar dos jogos, você começa a perceber, começa a ter mais gente na minha cidade, o mundo começa a prestar atenção, então isso começa de novo a levantar um pouco do orgulho, porque eu acho que esse é um movimento que está planejado em todos os jogos, e não é diferente, a gente aqui tem essa mania de, só no Brasil. Não é só no Brasil, Torino em 2006, uma entidade Protibé organizou uma empresa de eventos para apagar a tocha, e seguiu a tocha em todos os lugares, tentou apagar. Então, na China tivemos muitos movimentos contra os jogos. Então, é um erro achar que só no Brasil é que... Isso é um ciclo. Esse é o meu aprendizado. Qual é o aprendizado do COI? É que eles nunca fizeram jogos no Brasil. Eu acho que essa é a coisa que eles saíram... assim, o Brasil, para mim, se a gente for comparar com o mercado de ações, o Brasil é uma ação que tem um beta muito alto. Assim, tudo que acontece, de bom e ruim, é muito maior e amplificado do que aconteceu antes. Várias obras atrasaram em vários lugares do mundo, mas a mídia não dá essa atenção, porque o cara sabe, aqui isso vira um inferno. Se você pegasse eu tive vários amigos de grupos, gente de muito, posso dizer assim, bem formado, que me falou, Léo, eu comprei ingresso para a abertura dos jogos, cara, eu vou devolver, porque vai ser igual a Copa, porque vai ser... Eu falei, cara, você está maluco, como é que você acha que você comprou ingresso para a maior abertura, o maior evento do mundo, e você acha que vai ser ruim? Por que você acha que vai ser ruim? Não, porque as pessoas não estão trabalhando. Eu falei, claro que estão trabalhando, você acha que quando a Coca-Cola lança um produto, ela fica passando na televisão, fazendo pesquisa, passando na televisão, na fábrica, desenvolvendo tudo? Não, ela vai lançar o produto. O produto vai ser maravilhoso, está todo mundo trabalhando há muito tempo. Não é a obra do atleta, não, eu vou vender, enfim. E aí, em cima desse tema curioso, do desconhecimento que as pessoas têm, eu durante 4 anos eu dei entrevistas sobre a cerimônia de abertura. Nunca ninguém me perguntou o que a gente estava fazendo para fazer uma cerimônia maravilhosa. As perguntas sempre eram: vai ser igual a Copa? Mas a Anitta... As perguntas eram sempre essas: não, mas você tem menos dinheiro do que Londres? Eu não tenho menos dinheiro do que Londres. Aliás, eu, como diretor de cerimônia, devo ganhar menos do que o cara de cerimônia de Londres. O cara que trabalha aqui na rua em São Paulo, no Rio, São Paulo, ganha menos do que o cara. O Brasil tem menos, o PIB é menor. Então, tudo é proporcional. Mas eu não tenho pouco dinheiro. Coisa diferente. Uma coisa é eu ter menos dinheiro do que o outro, outra coisa é eu ter menos dinheiro. Eu falei isso várias vezes. Eu prefiro ter menos dinheiro e a cultura brasileira para trabalhar do que ter mais dinheiro e ser um Azerbaijão, ser um país que não desperte essa curiosidade, esse interesse nas pessoas. Então eu trouxe aqui uma apresentação que eu, enfim, jocosamente chamei de cerimônia para leigos, que é a apresentação, na verdade, que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei esse projeto durante Londres em 2012. Que eu acho que esse talvez seja a grande falha, que a gente tem no processo olímpico. Você demora a entender do que você está metido. Talvez seja um jeito deles te convencerem a trabalhar. Eu estava na Fox, tinha acabado de lançar o Fox Sports no Brasil, estava feliz da minha vida. Se alguém me explicasse o que eu ia fazer, talvez eu mesmo não acreditava. Porque a gente ia fazer, talvez a gente não acreditar. Então você entra meio de gaiato nessa história. E
E aí a ideia é passar por temas, assim, qual é o conceito que está por trás dessa cerimônia, qual é o plano que a gente usou e quais foram os pequenos truques que depois acabaram resultando em ganhos grandes. Um trabalho de pesquisa muito grande, que, como eu falei na entrevista, ninguém nunca me perguntou assim, né? Porque a primeira impressão que as pessoas têm assim, é como se o Leonardo Caetano, ou Abel, ou Fernando Meirelles, ele fosse decidir o que vai ser colocado no conteúdo. E não é assim. Então a coisa que eu mais ouvia era, sabe, minha mãe, Léo, você vai falar do Fluminense, ou coisa desse tipo. Não, isso é um processo, né? Um processo que o trabalho, o produto, não é o que eu acho da cultura brasileira. Tem que ser o que é a cultura brasileira. Não é o que eu gosto. Obviamente tem coisas na cerimônia que eu não sou um grande fã como espectador final, mas eu entendo a importância. E assim vai. Aí eu vou falar um pouco do time, né? Como a gente escolheu esse time, por quê, e um pouquinho da entrega. É bem rápido. Quer dizer, primeiro eu vou começar com um conceito que eu acho que é talvez a coisa mais importante de toda, né? O que é uma abertura olímpica? A abertura olímpica, ela é um emaranhado de protocolos e de conteúdo que a gente se convencionou chamar de abertura olímpica. Então, o que é isso? O meu paralelo é sempre com um casamento. Tem o religioso e tem a festa. Então, todo mundo adora falar, né, qual que bolo vai ser, qual a cerveja, qual o champanhe, mas tem lá no rito, né, o convidado do noivo lá. Então, é a mesma coisa. Quando você entra no comitê, tem um regrado no COI que vai te dizer, olha, você tem que passar por essa pré-show, contagem regressiva, você faz o que você quiser, mas tem que ter, você tem a entrada do chefe de Estado, seja ele vaiado ou não, e aí talvez essa seja a beleza do espetáculo. É para ser vaiado mesmo, não tem problema. O que não pode é você quebrar uma tradição milenar porque o chefe de Estado não está feliz. Vai entrar o chefe de Estado, se tiver que vaiar, vai vaiar e vamos seguir. Não é a primeira nem vai ser a última. Aí tem a entrada de bandeiras, hinos e as declarações, que eu acho que é um momento muito importante, né, que é a hora que é muito forte alguém hoje no mundo globalizado, onde tudo vale dinheiro, alguém botar uma bandeirinha e dizer, olha, eu não vou roubar, eu vou competir honestamente. Então, são símbolos muito poderosos que ajudam a formar esse clima que é a cerimônia. Aí a gente entrou com alguns segmentos artísticos. Tem um segmento dos anéis, que é um segmento híbrido, né, que apesar de ele ser um segmento obrigatório, a gente pode fazer do jeito que quiser. A gente optou em usar a mensagem verde, né, da preservação ambiental, mas é um segmento protocolar. Mais segmento artístico, parada dos atletas, juramentos, a liberação da pomba, né, que é um segmento que começou, ele lembra a trégua, né, que a história olímpica é essa, quer dizer, você fazia os jogos e aí o revezamento da tocha já passava em cada cidade, a visão da hora vai ter jogos, trégua, e aí até a Coreia ele era a liberação de pombas de verdade, mas lá as pombinhas pousaram no caldron e quando acendeu virou galeta. Aí, a partir dali optou-se por começar a fazer um segmento conceitual, então continua sendo a pomba, mas não é mais soltar bombas. Todo mundo pode ir no YouTube que você vai ver, elas saem direto e pousam na beira da pira. E aí quando acende, obviamente, é um desastre. E como tudo que envolve jogos, né, cara, viram entidades de defesa de animais, aí viram uma guerra. E aí a bomba gira. Aí o segmento artístico e fora, né? Então, aí eu optei por trazer fotos de bastidores da cerimônia. Primeiro porque as fotos oficiais estão todas por aí, todo mundo conhece, mas segundo que eu acho que é importante dizer. Então, quando a gente vê um espetáculo que é um espetáculo assim, de maior requinte que existe, né, como um espetáculo ao vivo, feito por amadores, você começa a pensar, que mensagem poderosa, né? Porque não é feito pelo Bar Estilipov, ou pelo... Claro que a gente tem um grupo pouco, a gente teve a Débora, mas dos, 12 mil voluntários que eu tive, 11.500 eram não profissionais, gente que nunca dançou na vida. E aí você fala, como é que essas pessoas fazem o que fazem? Por causa do sentido de propósito. Porque quando eles entram, o tratamento que você dá a ele não é o tratamento de vem aqui e você é mão de obra barata. Não, você é teste. A partir do momento que você entra ali, você vai receber toda a tua... Você começa o dia, enfim, na verdade à noite, porque eles eram voluntários, começar às 5 horas, planejamento, olha, hoje o teu dia vai ser isso, você vai ensaiar isso, quem vai te treinar é a fulana de tal que fez
definido por outros jogos, tantas horas dentro do teu break, você vai pegar o lanche, pega dentro do teu rádio, e o cara começa a se imbuir mesmo dessa missão, que ele não está ali para fazer uma árvorezinha na peça da escola, ele está ali para fazer um show grandioso, e que não importa o background dele, ele vai ser cobrado para executar com perfeição dentro do que é o limite dele como voluntário, né? Então, a primeira foto que eu trouxe aqui para exemplificar, a gente fez audições desde outubro de 2014 até fevereiro de 2016 para selecionar essas 12 mil voluntários. Que muito menos do que uma audição para ver se a pessoa tinha capacidade de fazer ou não, é ver onde ele se encaixa. Porque eu tenho um cara que carrega a placa, que não precisa de uma habilidade adicional. Se eu fosse fazer uma audição, provavelmente era ali que eu me colocar. Pronto, você vai carregar a placa. Tem a pessoa que dança, tem algumas pessoas que não são profissionais, mas dançam muito. Tem gente que tem boa aparência. Então, é uma técnica de você separar todo esse casting e dos 13, 14 mil que a gente entrevistou e fez a audição, a gente aproveita 12 mil para ser Marshall, para ajudar no backstage, enfim, cada um com a sua vocação. E aí a gente vai para o nosso segundo, vamos dizer assim, corolário aqui, é o plano, né? Quer dizer, é fundamental você ter um plano e entender que se você queimar alguma dessas etapas lá no teu final, o resultado não vai ser o mesmo. Então, a gente começou lá atrás com um modelo, né, de operação e como é que a gente ia funcionar. Então, desde o início, a gente optou por aceitar know-how estrangeiro no que fosse técnico. Então, seja na parte de rigging, ou a própria parte de casting, que é um know-how muito específico de quem já fez jogos, mas a gente optou por ter toda a parte criativa feita por brasileiros. Não só porque isso daria uma autenticidade ao espetáculo, né? De fato, quando você bota um criador brasileiro, sai um produto brasileiro, mas também porque a gente queria criar um legado. Assim, quem faz jogos e faz espetáculos desse tamanho, já tem aí vários no mundo. Todo lugar que passa os jogos, então hoje quem faz espetáculo de abertura é um americano, um australiano, um inglês. Quer dizer, cada hora que os jogos passam, ele criou esse know-how. Então a gente queria também criar esse know-how. A gente queria que produtoras brasileiras tivessem essa credencial olímpica, porque quando você vai para o próximo bid, alguém fala assim, a empresa tem que ter experiência olímpica. Eu queria que uma empresa brasileira pudesse sentar nesse bid e dissesse, olha, eu fiz essa aqui. Então a gente optou por ter a parte mais técnica, em alguns casos terceirizada, mas toda a parte criativa feita por brasileiros. Depois começamos com a aprovação interna do conceito, porque também não é simples. Quando você faz o primeiro storyboard da tua cerimônia, você imagina, ele é uma coisa que tem 5 mil stakeholders, né? Quer dizer, o governo, o sonho do governo é ter uma cerimônia que seja Embratur, né? Que venda o Brasil como turismo, né? Como captador de divisas. Aí você conversa com os patrocinadores, querem que tudo dê certo, que aquilo funcione, que a gente faça jogos dentro da sustentabilidade, coerência fiscal. Então é um outro interesse. Aí você conversa com a classe artística, ela acha que é o showcase para mostrar tudo do Brasil. Então tem muita gente puxando para todos os lados. Então aprovar esse primeiro storyboard e principalmente evitar as interferências externas é o primeiro desafio. Então, assim, olha, eu estou trazendo, vou montar um time aqui que vai ser um time de primeira ordem, né, primeira qualidade, mas ninguém vai aceitar a interferência externa. Se num dado momento alguém pedir para contar a história de um partido político, de um político, ou a gente vai pular fora. Então esse é o segundo processo, é você montar a sua primeira história. E aqui tem uma coisa curiosa, né, que é um pouco mais antigo do que eu. Antigamente você fazia as apresentações e você sabia que o mundo real ia ser muito melhor do que a apresentação, porque os recursos eram muito ruins. Era o cara fazendo uma aquarela, ou era uma transparência. Hoje, com renderização, com toda a tecnologia que você tem, o meu medo era o contrário. Eu fazia a apresentação e ficava com medo de não conseguir entregar aquilo, porque é tudo tão profissional, montagem de luz, você olha a apresentação, todo mundo se apaixona. E aí depois a corrida é o contrário, é fazer aquilo virar realidade. Depois passando por uma parte forte do conceito criativo, aprovamos com o DOI, que é outro pedaço sempre importante, porque de uma certa maneira eles olham o mundo sob a ótica de quem já fez muitos jogos, né?
então eles têm essa experiência. Aprovar o orçamento, que aí é outra grande novela, né? Você aprovar, porque depois que você está criado, você pode fazer aquela uma peça de teatro, uma festa, você pode fazer com 5 milhões ou com 50 mil. É a mesma produção. O que antes eu ia fazer com uma projeção 4K e o melhor que tivesse no mundo, eu posso fazer mais barato. O figurino eu posso fazer papel crepom ou posso fazer um figurino de ópera. Então, na hora que você determina o teu budget, você determina de uma certa maneira a qualidade da sua produção. E aí acho que aqui o comitê teve muita esperteza e muito esse senso de oportunidade que foi, apesar do dinheiro ser bem menos do que Londres, a gente preservou o dinheiro do orçamento para fazer uma grande cerimônia. Porque a gente sabia que jogos não poderiam acontecer se a gente já começasse com uma primeira impressão muito ruim. Então, a despeito de toda a guerra de corte de orçamento que é fazer um evento como esse, a cerimônia teve um pouco, vamos dizer assim, uma lambuja, do ponto de vista de não passar por tantas pressões, e as pessoas entenderem que eu posso fazer com qualquer dinheiro, mas eu preciso dessa definição com uma certa antecedência. Aí depois entra no plano operacional detalhado e você aprova o roteiro já mais para frente. Então você tem um pedaço muito conceitual, você tem um pedaço criativo, né, do que você quer fazer, aí você entra num pedaço mais aprovação, depois entra em pré-produção, que é várias das coisas, que acho que esse é um pouco da beleza dos jogos, você é cobrado o tempo todo para fazer coisas que nunca foram feitas. Então a ideia é realmente você ir além do limite, não é eu tenho um cara que faz isso muito bem, não. A ideia é você ter uma ideia e você não saber como executar. Quando a gente começou com a história de fazer aquele cenário de caixa, né, que a gente chamava de box city, a gente não sabia nunca um cenário daquele tamanho, com 90 caixas de 3 a 8 metros, colocar dentro do Maracanã e para operar ao mesmo tempo. Então é desenvolver mesmo uma tecnologia. E aí você entra na parte de ensaio, que aí acho que é o coração, né? Eu brinco que quando o comitê e o mundo estava nervoso, era quando eu fiquei mais calmo. Que era todo dia quando eu ia para o Maracanã e via 5 mil pessoas ensaiando, e ficou tranquilo, não sabia que a coisa ia acontecer. Só que ninguém sabe, porque faz parte de um processo de surpresa. Então eu percebi as pessoas ainda naquela conversa, não, mas por que Anitta? Por que não? E a gente sabia que o espetáculo estava tomando corpo, porque quando você vê o ensaio, você sabe que a coisa está funcionando. E uma das coisas que a gente fez para garantir muito essa, vamos dizer assim, o produto final, a gente fez uma pesquisa. Que na verdade quase todos os jogos fazem esse tipo de pesquisa, só que a gente, enfim, até por ser brasileiro, gosta de fazer as coisas um pouco diferentes, né? Então, ao contrário de fazer uma pesquisa quantitativa, como o Londres fez, né, que entrevistou 5 mil pessoas, a gente optou por fazer uma coisa mais qualitativa, e aí a gente fez o que a gente chamou de mega tendências. A gente montou 8 grupos, com mais ou menos 100 convidados, e era na Casa do Saber essas reuniões, e a gente chamou gente de todos os grupos. Então tinha desde João Moreira Salles, Gilberto Gil, que eu acho que esse é um pouco do poder dos jogos, né? Você trabalha ninguém te diz não, né? Você imagina, você liga para o João Moreira Salles, ele já tem telefone, não posso, não quero, não me interessa. Não, estou dando uma ajuda para os jogos. Não vou aparecer não? Não vai. Então eu vou, adoro os jogos, aí todo mundo quer participar. Então a gente montou esses grupos, era um grupo de atletas, um grupo de mídia, um grupo de governo, um grupo de patrocinadores, um grupo de geração Y, era um grupo de crianças da rede pública e tinha e artistas de modo geral, não de música. Então esses grupos a gente fazia reuniões e todo grupo começava igual. Na verdade a gente tinha um jornalista que gravava e fazia o resumo dos grupos, mas a gente começava dizendo, olha, eu fui a Londres, e a coisa que mais me impressionou no discurso do Sebastião Coe foi o encerramento paralímpico. Ele disse, olha, a gente não pode não ter feito as melhores cerimônias, nem as maiores cerimônias, os melhores jogos, nem os maiores jogos, mas a gente fez os jogos mais ingleses de todos os tempos. E aquilo me impactou muito, porque aquilo era o segredo. O segredo não é você querer fazer mais, maior, melhor, não é isso. O segredo é você fazer o melhor, até porque acho que essa é uma coisa bem filosófica do COI. Se o COI fizesse jogos perfeitos,
Ele fazia 7 na Suíça, todos os de 4 em 4 anos ia todo mundo para a Suíça, nas mesmas vênios perfeitas. Ele não quer isso, ele quer um pouco desse caos, que você vai para uns jogos e você ganha muito em organização, mas não tem alma, aí você vai no outro, já é um pouco mais bagunçado, mas o povo acolhe, você vai no outro, o cara constrói estádios que você vai demorar 50 anos para assistir. Então a contribuição de cada jogo do movimento é isso, é você fazer do seu jeito. E aí a gente acabou saindo com essas mega tendências aqui. Quer dizer, no final, esse foi um processo de cada grupo a gente reduzir em frases, reduzia, e chegamos ao final usando a técnica da hashtag, né? Fingindo que era garoto, fomos chegando à conclusão. Qual era a se alguém fosse tweetar a coisa mais importante daquele grupo, o que seria? Então, a primeira coisa é misturado. Então, você falou isso muito fortemente, que no Brasil a gente não podia querer ser clássico, que aqui a coisa é mais misturada, e que nossa comida, a feijoada, a caipirinha, tudo vem à base de mistura, de você aproveitar. Então isso foi uma coisa que apareceu muito forte. A segunda coisa é humano, todo mundo falou, os grupos falaram isso com muita clareza, assim, olha, não, isso eu fiz são 3 anos antes dos jogos. Então se você olhar essas coisas, depois se refletem na cerimônia em vários pequenos pedaços, né? O humano, nós falamos tudo isso, né? O grande legado dos jogos aqui seria esse legado humano, do calor, do cara se sentir abraçado, e que não existe essa lugar nenhum no mundo com esse clima. A segunda coisa é esse clima de festa. Todo mundo falou, no Rio a festa não cabe só no estádio. No Rio não vai ser aquela cerimônia que só quem pagou vai poder curtir. Não, todo mundo, quem andou no boulevard curtiu, quem andou na rua, quem estava na praia, enfim, porque os atletas também se sentem mais convidados a sair, porque eu fui algumas Olimpíadas na Rússia, por exemplo, não é um lugar mais convidativo você sair do circuito, porque é duro o idioma, né? Então você pegar ônibus e parar num lugar que você não conhece, como aqui alguém parar na Portela, é relativamente mais simples do que o cara pegar na Rússia e andar 2 horas no ônibus daquele, e depois para voltar, a situação não é tão simples, né? A terceira coisa é a música como uma coisa muito importante, todo mundo falou isso, que a riqueza cultural e musical do Brasil era tão grande que a gente poderia, eu lembro que alguém falou isso, alguém falou com um grupo, que a gente poderia fazer uma cerimônia de cada ritmo, poderia fazer uma cerimônia só bossa nova, uma cerimônia só samba, uma cerimônia só chorinho, e é verdade, a gente tem essa diversidade, então a música saiu como um personagem. Então, contrapondo o que o Caetano falou aqui antes, né, a gente não tem Beatles, a gente não tem nada disso, mas a gente tem o samba, a gente tem o chorinho, a gente tem o choque, a gente tem o baião. Muitas das coisas as pessoas nunca ouviram falar, mas são coisas impactantes que quem vai lembrar, né, no close da Mulher Rendeira, lá da Rosa, aquilo, mesmo que você não saiba o que é aquilo, vai impactar de alguma maneira. A terceira é ser positivo, a despeito de todo o clima de festa, de guerra que se vivia no Brasil. A cerimônia é o momento de você ser positivo, não adianta você ser realista. Aquela história, a vida é assim, né? Alguém fala a verdade sobre o ser. Ninguém sabe a verdade. Se você escolhe, o Ferreiro lá já diz, se você escolhe para o ruim, vai ser para o ruim. Se você escolhe para o bom, vai ser para o bom. Então aqui é uma opção de vamos escolher para o bom. Vamos olhar um cenário, já que é previsão, e aqui a gente não está sendo nem pago para fazer essa previsão, vamos fazer uma previsão positiva e de uma certa maneira enseja que a realidade vai ser positiva. Né? A outra coisa que se brigou muito é a história do inusitado, que o brasileiro persegue e gosta a coisa do surpreendente, de não ser caricato, de uma certa maneira de causar surpresa, né? De não fazer como todo mundo espera. Colorido, obviamente colorido, quente, então isso apareceu muito fortemente, e esse equilíbrio entre o brasileiro e o carioca, apareceu muito forte de não apesar de ser no Rio, eu acho que o Rio tem que ser generoso e não ficar encapsulado na sua própria cultura, até porque a cultura é uma coisa influencia a outra, né? O samba tem outras culturas, enfim, ser um pouco da janela também para outras culturas, tradições culturais que não sejam necessariamente brasileiras. Então, essa aqui é outra foto também de um ensaio que a gente trouxe. Você imagina o que é maquiar 5.000 pessoas, e aí a gente teve, falando de parceria, a gente teve parceria com a MAC, que faz maquiagem, mas todos os patrocinadores, de uma certa maneira, nos ajudaram, sejam a chegar num contato num
talento especial que a gente não tinha comprado, seja para ajudar nesse processo de mandar maquiadores profissionais para ajudar a treinar os nossos maquiadores, enfim, todo mundo a gente acabou fazendo essa, apesar que eu acho que esse talvez seja a grande coisa bacana, é que assim, ninguém apareceu por isso, né? Você não viu a Coca-Cola ou a MAC, ou ninguém que nos ajudou a aparecer, mas o cara quer fazer por um sentido maior, porque ele quer que os jogos que ele suporta funcionem, sejam uma história boa de se contar, né? Aí nós vamos para o time, que eu acho que o time aí talvez tenha sido o nosso maior acerto, assim, porque eu sou da teoria de que se você tem um problema com a empresa, a melhor coisa que você tem que fazer é você trancar uma sala com as pessoas dentro. Não adianta botar computador, não adianta botar... Nada vai resolver, o que vai resolver são as pessoas. Quando o cara se coloca no lugar do outro, e aí nessa hora a gente precisava ter um time. E o que a gente sabia, aprendeu de Londres, né? Londres tinha o David Boyle, que era um todo-poderoso. A gente descobriu primeiro que a gente não tem essa figura aqui no Brasil, alguém que seja bom em espetáculo ao vivo, bom em show, bom em música, bom em luta. A gente não tem um que esteja de cinema, a gente não tem ninguém com essa característica. E a gente descobriu também que o brasileiro trabalha melhor em grupo. O brasileiro pensa falando, fala pensando, é um pouco da nossa característica. E aí a gente optou. A gente sabia que não podia ser dois, né? Porque dois ainda tem experiência no casamento e vê que não dá certo. Né? Sempre dá um impasse, vamos aonde? Churrascaria, sushi, e aí fica nessa guerra de vamos botar 3 diretores, que eu acho que é um número pequeno, dá para você manter uma unidade de pensamento, mas também não é o e não é o impasse, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a gente fez um processo, na verdade, foi um processo bem extenso. Então a gente começou com uma lista de 223 nomes, fez um corte para 82 nomes, até chegar a um shortlist de 15 nomes. Né? E aí a gente filtrou esses diretores no seguinte critério. Um era a credibilidade. Né? A gente queria que essa pessoa tivesse reconhecimento nacional e internacional de que ele está sendo escolhido, não é porque ele é o primo do Leonardo Caetano, ou porque ele é o irmão do Abel, ou porque... Não, é porque ele sabe o que está fazendo. E que de uma certa maneira, a gente lá atrás tinha muito medo da repercussão dos jogos como um todo. E desde isso a gente optou por, se eu não me cercar de pessoas boas, isso vai dar margem para virar, porque fulaninho, porque a hora que você bota os nomes como a gente escolheu, acaba a discussão. Né? A discussão vai fazer uma lista. O melhor jogador brasileiro do tempo começa com o Pelé, não tem discussão. Não, o melhor jogador é o Rivelino. Isso vai virar uma briga eterna. Então a gente queria chegar aos Pelés dessa história. E aí, a segunda coisa é a trajetória, quer dizer, a gente queria pessoas que, além de ter todo esse talento, tivessem experiência em trabalhos grandes desse tempo, multinacionalidade, porque não é fácil você trabalhar com produtor executivo de inglês, com diretor operacional, é difícil essa cultura, a gente queria que as pessoas tivessem essa capacidade, e a gente queria que ele tivesse um ponto fundamental, que ele soubesse trabalhar em equipe, tivesse esse lado humano, que isso fosse funcionar. Bom, a gente curiosamente acabou chegando nesse time que, enfim, eu costumo dizer que se você trabalha com um desses caras ao longo da sua carreira, você deu sorte. Se você pode trabalhar com todos, é muita sorte mesmo. Então a gente teve o Abel Gomes, que era o nosso supervisor criativo, e aí na cerimônia olímpica a gente teve Daniela Thomas, Fernando Meirelles e Andrucha, e o italiano, que é o Marco Bares, que era o nosso produtor executivo. E aí, todo mundo me pergunta, mas quem fez o quê? Eu acho que esse foi o grande barato. Ninguém fez nada, todo mundo fez tudo. Eu presenciei várias perguntas assim de, Andrucha, aquela ideia da floresta foi tua, né? Não, minha não, isso aí foi do Fernando, não, foi da Dani. Não tinha uma autoria, ninguém estava preocupado no final de eu que tive essa ideia. Todo mundo trabalhando muito junto. Mas se eu de fora, eles provavelmente vão negar, né? Mas se eu de fora for perguntado, eu digo que acho que o Fernando cuidou mais de contar essa história, mais da parte de roteiro, a Daniela cuidou mais da parte estética, de luz, cor, som, e o Andrucha, eu brinco que é a conexão com o homem normal, né? Porque nem a Daniela nem o Fernando você vai encontrar no Baixo Gávea, bêbado quinta-feira, falando de futebol. São pessoas que vivem um mundo muito diferente do que é a nossa conexão, porque o público final é o público brasileiro. Eu estou fazendo para a senhora gorda, né, em Pato Branco, estou fazendo para o jovem no Ceará e para o cara na Coreia de 15 anos que passa o dia inteiro correndo atrás de um Pokémon. Esse é o público.
E qual foi a história de Delmar Duarte, né? Porque a gente queria que tivesse um produtor executivo que tivesse experiência de ter feito jogos. E aí nos ajudou muito com todo esse know-how de conduzir voluntários, enfim, mesmo quando alguém falou assim de apertar o botão, né? Você imagina que esse é um espetáculo que ele tem um control room para cada disciplina. Então tem uma sala de controle só para coreografia, uma sala de controle só para luz, uma sala de controle só para fogos, uma sala... Então cada uma das disciplinas tem uma sala de controle e milhares de botões, e tudo isso funciona meio como se fosse um DVD, né? Ele tem cada coisa no espetáculo acontece no milésimo de segundo preciso. A luz acende. Se fosse isso era fácil, mas para piorar você tem um ser humano ali que não segue porra nenhuma. Então, né, você fala assim, não, a luz vai explodir nesse momento, nesse local, mas a zero mídia tem que estar lá. Se ela resolver dar um tchauzinho para a plateia ou o salto quebrar, ela não vai chegar lá. E aí as coisas. Então, esse know-how de conduzir esse processo, a gente queria que fosse um know-how internacional que já tivesse feito isso. Até porque, eu volto a dizer, eu vi vários profissionais, porque esse time aqui, na verdade, eu estou falando do time 1, né? Porque aí cada um trouxe suas equipes, assistentes, designers, gente muito boa, gente que faz muita coisa no Brasil. Vários dizendo, pô, agora quando eu filmar eu vou fazer assim. Pô, isso é do caramba que a gente faz. Enfim, toda uma metodologia de reunião pós-ensaio, cada um com a sua disciplina, enfim. De uma certa maneira fica também esse legado de um jeito diferente de trabalhar, que não se aplica a qualquer coisa, mas em grande espetáculo sim. No Paralímpico, a gente optou por trazer o Fred Gerber, que foi uma pessoa que é um designer que fez as marcas do Rio 2016 e entrou muito a fundo na história de acessibilidade por conta da marca Paralímpico. O Marcelo Rubens Paga, que é talvez o grande escritor da minha geração e que todo mundo conhece, e que tem também uma vivência que será muito curiosa, porque cada um traz. Eu contrato você por um motivo, mas o que você me traz às vezes é outro. Eu contratei um roteirista, mas no final eu trouxe uma pessoa que tem deficiência. Então, o primeiro workshop que a gente marcou na casa do Vic, botamos uma agenda, vamos fazer isso, tantas horas. A primeira resposta dele foi: não tem nenhum cadeirante nessa equipe, não, né? Porque, pô, eu não consigo ficar 6 horas sentado, eu preciso de me esticar de tanto em tanto tempo, obrigado. Eu preciso me esticar de tanto em tanto tempo, pô, tem banheiro acessível, e aí você começa a entrar de verdade no tema. O que antes era só, tá bom, a gente tem que falar. Não, a gente começa a ter alguém com essa característica. O Vic Muniz, que é um artista, eu brinco que é um fotógrafo que faz arte, né? Então ele é um cara que tem essa capacidade de ver grandes espaços e grandes objetos. E o Flávio Machado, que é eu brinco que ele é o nosso legado, né? Porque um produtor executivo eu não sei a idade do Flávio, mas 30 e poucos anos, que tenha tido 39, que tenha tido essa oportunidade de produzir um espetáculo do tamanho da abertura paralímpica, é um legado do Brasil, sem sombra de dúvida. Porque mais do que os outros que têm suas carreiras consolidadas, ele e o Flávio tem 20, 25 anos de serviço a prestar aos nossos eventos. Então a gente fez questão que fosse alguém. Houve uma pressão muito grande para a gente trazer um internacional aqui também, um cara de final de carreira, e a gente brigou muito para ser um brasileiro e um cara novo, né? Só uma foto de... Eu mandei essa foto para minha mãe, olha o gênio por trás da cerimônia. Do lado é o Fernando Meirelles. E aí no final, o que a gente entrega, né? A gente entregou 4 cerimônias. Então, se a gente somar essas 4 cerimônias, a gente está falando em mais de 12, 13 horas de espetáculo ao vivo, é muita coisa. A gente cuida na cerimônia de abertura olímpica de 10 mil atletas, ou seja, além de todos aqueles 6 mil voluntários que estão performando, a gente ainda tem que receber, acolher, né? Porque a logística disso é muito complexa, porque se você dividir 10 mil por 42, que é o que cabe no ônibus, vocês vão ver que a gente precisa de, sei lá, 350 viagens de ônibus. E que como cada viagem da Barra demora, no final teve atleta saindo meio-dia. Quando o atleta chega no Maracanã, ele tem que fazer alguma coisa. Eu não posso pegar o Bolt e falar, meu filho, fica aí que daqui a pouco você entra em cena. Não, então tem que preparar um Maracanãzinho, bota uma área de televisão, comida. Então tudo isso faz parte do teu processo de cerimônia. O casting de 12 mil pessoas para as 4 cerimônias, 6 mil só na Olímpica. A audiência estimada de 3 milhões de pessoas, quer dizer, acho que tem um pouco esse aspecto adicional da pressão, né? Todo mundo ninguém chega numa cerimônia olímpica com o primeiro trabalho, né? Mas ninguém fez esse trabalho.
Por mais que mesmo a Gisele Bündchen, ela falou isso, né? Porque a história da Gisele Bündchen, a gente queria que fosse a Gisele Bündchen, a nova garota do Ipanema, enfim. E aí ela estava reticente, né? Porque ela falou, não, eu me aposentei. Eu não vou fazer mais desfile. Eu falei, não, você não se aposentou. Já desfilou para 3 milhões de pessoas? Alguém já desfilou? Não. Então é hora de você fazer um desfile, né? E aí esse é o poder da pessoa. Caramba, mesmo para a Gisele Bündchen, que é a celebridade das celebridades, ela nunca tinha feito isso. Então tem um pouco esse frio na barriga de primeiro espetáculo para todo mundo. Porque por mais que ela tenha feito o filme em Hollywood, ele sabe. O Fernando brincava muito com a história. Você sabe que essa hora, né, o Osama Bin Laden está vendo, o Barack Obama está vendo. Ele falava, não, o Bin Laden não está mais. Ele falava isso, né? Está todo mundo vendo, né, cara? Qualquer pessoa, daqui a 20 anos, se você perguntar a uma pessoa, você viu a cerimônia? Eu vi. Todo mundo viu, né? Então tem um aspecto adicional. A equipe de produção de 300 pessoas, outra coisa que a gente optou desde o início foi manter a produção para os 4 espetáculos, porque o nosso maior medo, na verdade, era que cada espetáculo saísse ou igual ou de níveis diferentes. A gente queria que eles fossem completamente diferentes como criação, por isso a gente optou por núcleo, mas a gente queria que tivesse o mesmo padrão. Eu não queria que alguém falasse assim, eu fui ver a cerimônia olímpica, primeiro nível. Cara, a abertura paralímpica já foi mais ou menos, né? Não, a gente queria que as pessoas entendessem, eram espetáculos diferentes, mas que mantivessem aquele nível. Então a gente optou por manter todo esse corpo técnico. Então, os stage managers eram os mesmos, quem fazia a maquiagem era o mesmo, enfim, toda a equipe de produção, luz, era tudo mesmo. Não mudavam as dimensões em cada show, mas era sempre a mesma estrutura. E aí tem essa característica, né, que eram 25 nacionalidades nessas 300 pessoas. Tem um pouco como os Jogos Olímpicos são. Cada país que passa, né, agora vai sair aqui do Rio, vários brasileiros que vão entrar nesse mundo, né? O cara vai para Tóquio ajudar. Então, tinha australiano, tinha americano, tinha inglês, e algumas disciplinas são muito dominadas. Luz tem muito inglês, então a gente foi buscar nossas projeções, né, a parte de equipamento no Japão, com a Panasonic, outro patrocinador, então tinha japonês, então é um pouco essa torre de Babel, né? Essa já é uma cena do ensaio paralímpico, né? E aí, aqui eu acho que para mim o grande ensinamento da história, Caetano falou que a gente fez um buraco e botou a culpa no japonês, mas na verdade a culpada é a Kuka, essa máquina. Estava no buraco, não foi a saída do japonês, como ele disse. Infelizmente foi esse robô, porque como a gente tinha projetado um palco muito alto, a visão das 2 primeiras linhas de cadeiras estava muito ruim. Então a gente teve que abaixar o palco e eu não conseguia esconder o robô embaixo do palco. A única opção era cavar. E sem cavar muito, porque isso é uma das outras dificuldades, entendeu? O Maracanã passa o Rio Joana, ali embaixo é muito complexo. Então esse era o nosso desafio. Então, do ponto de vista técnico, para terminar, assim, o nosso desafio era, a gente tinha um estádio que tem ingressos, né, entradas muito apertadas, a gente tem um campo que eu não podia cavar, porque passa um rio ali embaixo, a drenagem é ruim. Eu tenho um teto que não foi programado para você ter uma tonelagem de equipamentos para show, que eu acho que esse é o meu maior desafio do Maracanã, quando se faz usar o Maracanã para outra coisa que não o futebol, é que apesar da reforma ser recente, ele foi majestosamente reformado para ser um campo de futebol. Ele não é uma arena multiuso. Então, para você construir qualquer palco ali e sair, a gente tinha um projeto de fazer um túnel adicional, com uma arquibancada removível, enfim, que era barato para os padrões olímpicos, que acabou não indo para frente. Mas que isso possibilitaria, porque hoje, quando eu tenho um só ingresso, quer dizer que pessoas e máquinas, numa desmontagem, passam no mesmo lugar. Isso é certeza que vai dar mesmo. É certeza que algo vai ter um acidente. Então, você não consegue tirar grandes elementos nem botar grandes elementos. Então, se eu fizer um show hoje de nível de Coldplay no Maracanã, eu vou perder o final de semana para o futebol, com certeza. Então, era esse o nosso desafio. E aí, o que a gente... Para onde a gente apelou, na verdade? Eu acho que foi a beleza de Abel, pessoas que estão muito conectadas com a população brasileira. Mensagem no Ocupa Espaço, ensaiar no Ocupa Espaço, fazer pesquisa e pensar cada detalhe do teu figurino no Ocupa Espaço,
pesquisar a melhor música possível no Ocupa Espaço, a equipe no Ocupa Espaço. Então, na verdade, a projeção no Ocupa Espaço, a gente construiu um show em cima do que era do que não era deficiência. Não adianta eu ficar brigando. Eu perguntei uma vez para o Filipe Prêmio, que é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, dizendo, por que algumas pessoas sofrem um acidente e ali a vida da pessoa acaba, e algumas pessoas sofrem um acidente e ali começa a vida da pessoa. Então, todo mundo que olha para o que perdeu, já era. O cara que olha para o que sobrou é o que vai para frente. Esse é o cara que vai, perdi uma perna, mas posso nadar, continuo pensando, vou... Então é um pouco do que a gente fez. Não adiantava ficar olhando, o túnel não passa, não posso cavar. Bom, se eu não posso cavar, eu posso projetar, eu posso, enfim, fazer as outras coisas com um grau maior ainda de atenção. E foi o que o pessoal aí que ele fez. Eu acho que é isso.